Rotinas de trabalho, procedimentos, instalações desenergizadas. Objetivo: definir procedimentos básicos para execução de atividades, trabalhos em sistema e instalações elétricas desenergizadas. Âmbito de aplicação: aplica-se às áreas envolvidas direta ou indiretamente no planejamento, programação, coordenação e execução das atividades no sistema ou instalações elétricas desenergizadas. Conceitos básicos: impedimento de equipamento, isolamentos elétricos do equipamento ou instalação, eliminando a possibilidade de energização indesejada, indisponibilizando a operação enquanto permanecer a condição de impedimento. Responsável pelo serviço: empregado da empresa ou de terceirizada que assume a coordenação e supervisão efetiva dos trabalhos. É responsável pela viabilidade da execução da atividade e por todas as medidas necessárias à segurança dos envolvidos na execução das atividades, de terceiros e das instalações, bem como por todos os contatos em tempo real com a área funcional responsável pelo sistema ou instalação. PES, Pedido para Execução de Serviço. Documento emitido para solicitar à área funcional responsável pelo sistema ou instalação o impedimento de equipamento, sistema ou instalação, visando a realização dos serviços. Deve conter as informações necessárias à realização dos serviços, tais como descrição do serviço, número do projeto, local, trecho, equipamento isolado, data, horário, condições de isolamento, responsável, observações, emitente, entre outros. AES, Autorização para Execução de Serviço. É a autorização fornecida pela área funcional ao responsável pelo serviço, liberando e autorizando a execução dos serviços. A AES é parte integrante do documento PES. Desligamento programado. Toda interrupção programada do fornecimento de energia elétrica deve ser comunicada aos clientes afetados formalmente com antecedência contendo data, horário e duração pré-determinados do desligamento. Desligamento de emergência. Interrupção do fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio aos clientes afetados. Se justifica por motivo de força maior, caso fortuito, ou pela existência de risco iminente à integridade física de pessoas, instalações ou equipamentos. Interrupção momentânea. Toda interrupção provocada pela atuação de equipamentos de proteção com religamento automático. Procedimentos gerais de segurança. Todo serviço deve ser planejado antecipadamente e executado por equipes devidamente treinadas e autorizadas de acordo com a NR10 e com a utilização de equipamentos aprovados pela empresa e em boas condições de uso. O responsável pelo serviço deverá estar devidamente equipado com um sistema que garanta a comunicação confiável e imediata à área funcional responsável pelo sistema ou instalação durante todo o período de execução da atividade. Procedimentos gerais para serviços programados. O empregado que coordenar a execução das atividades, trabalhos em sistema e instalações elétricas desenergizadas terá como responsabilidades apresentar os projetos a serem analisados com os respectivos estudos de viabilidade, tempo necessário para a execução das atividades, trabalhos. Definir os recursos materiais e humanos para cumprimento do planejado. Entregar os projetos que envolverem alteração de configuração do sistema e instalações elétricas à área funcional responsável. Avaliação dos desligamentos. A área funcional responsável pelo sistema ou instalação terá como atribuição avaliar as manobras, de forma a minimizar os desligamentos necessários com a máxima segurança, analisando o impacto, produção, indicadores, segurança dos trabalhadores, custos, etc., do desligamento. Execução dos serviços.
A equipe responsável pela execução dos serviços deverá providenciar os levantamentos de campo necessários à execução do serviço, os estudos de viabilidade de execução dos projetos, todos os materiais, recursos humanos e equipamentos necessários para a execução dos serviços nos prazos estabelecidos. Documentação para solicitação de impedimento de equipamento. Todo impedimento de equipamento deve ser oficializado junto à área funcional responsável através do documento PES ou similar. Nota: serviços que não se enquadrem dentro dos prazos de programação e que não sejam de emergência devem ser solicitados à área funcional responsável pelo sistema ou instalação com justificativa por escrito e, se aprovados, é de responsabilidade da área executante o aviso da interrupção a todos os envolvidos. Qualquer impacto do não cumprimento dos prazos e do não aviso aos envolvidos é de responsabilidade da área executante. Quando da liberação do sistema ou instalação com a necessidade de manobras, deve-se observar os prazos mínimos exigidos. A intervenção no sistema ou instalação elétrica que envolver outras áreas ou empresas concessionárias deve ter sua programação efetuada em conformidade com os critérios e normas estabelecidos no acordo operativo existente, envolvendo no planejamento todas as equipes responsáveis pela execução dos serviços. Emissão do PES. O PES deverá ser emitido para cada serviço, quando de impedimentos distintos. Quando houver 2 ou mais serviços que envolvam o mesmo impedimento, sob a coordenação do mesmo responsável, será emitido apenas um PES. Nos casos em que, para um mesmo impedimento, houver 2 ou mais responsáveis, obrigatoriamente será emitido um PES para cada responsável, mesmo que pertençam à mesma área. Quando na programação de impedimento existir alteração de configuração do sistema ou instalação, deverá ser encaminhado à área funcional responsável pela atividade o projeto atualizado. Caso não exista a possibilidade de envio do projeto atualizado, é de responsabilidade do órgão executante elaborar um croquis contendo todos os detalhes necessários que garantam a correta visualização dos pontos de serviço e das alterações de rede a serem executadas. Etapas da programação. Elaboração da manobra programada. Informações que deverão constar na programação da manobra. Data, horário previsto para início e fim do serviço. Descrição sucinta da atividade. Nome do responsável pelo serviço. Dados dos clientes interrompidos, área ou linha de produção. Trecho elétrico a ser desligado, identificado por pontos significativos. Sequência das manobras necessárias para garantir a ausência de tensão no trecho do serviço e a segurança nas operações. Sequência de manobras para retorno à situação inicial. Divulgação do desligamento programado aos envolvidos. As áreas, clientes afetados pelo desligamento programado devem ser informados com antecedência da data do desligamento. Aprovação do PES. Depois de efetuada a programação e o planejamento da execução da atividade, a área funcional responsável deixará o documento PES disponível no sistema para consulta e utilização dos órgãos envolvidos. Ficará a cargo do gestor da área executante a entrega da via impressa do PES aprovado ao responsável pelo serviço, que deverá estar de posse do documento no local de trabalho. Procedimentos gerais. Caso o responsável pelo serviço não esteja de posse do PES-AES, a área funcional responsável não autorizará a execução do desligamento. O impedimento do equipamento, instalação, depende da solicitação direta do responsável pelo serviço à área funcional responsável, devendo este já se encontrar no local onde serão executados os serviços. Havendo necessidade de substituição do responsável pelo serviço,
A área executante deverá informar à área funcional responsável o nome do novo responsável pelo serviço com maior antecedência, justificando formalmente a alteração. Para todo PES, deverá ser gerada uma ordem de serviço, OS, ou pedido de turma de emergência, PTE, ou documento similar. A área funcional responsável autorizará o início da execução da atividade após confirmar com o responsável pelo serviço os dados constantes no documento em campo, certificando-se de sua igualdade. Após a conclusão das atividades e liberação do responsável pelo serviço, a área funcional responsável coordenará o retorno à configuração normal de operação, retirando toda a documentação vinculada à execução do serviço. Para garantir a segurança de todos envolvidos na execução das atividades, caso haja mais de uma equipe trabalhando em um mesmo trecho, a normalização somente poderá ser autorizada pela área funcional responsável após a liberação do trecho por todos os responsáveis. Nos casos em que os serviços não forem executados ou executados parcialmente conforme a programação, o responsável pelo serviço deverá comunicar à área funcional responsável para a adequação da base de dados e reprogramação dos serviços. Procedimentos para serviços de emergência. A determinação do regime de emergência para a realização de serviços corretivos é de responsabilidade do órgão executante. Todo impedimento de emergência deverá ser solicitado diretamente à área funcional responsável, informando o motivo do impedimento, o nome do solicitante e do responsável pelo serviço, descrição sucinta e localização das atividades a serem executadas, tempo necessário para a execução das atividades, elemento a ser impedido. A área funcional responsável deverá gerar uma ordem de serviço, OS, ou pedido de turma de emergência, PTE ou similar, e comunicar, sempre que possível, os clientes afetados. Após a conclusão dos serviços e consequente liberação do sistema ou instalações elétricas por parte do responsável pelo serviço, a área funcional responsável coordenará o retorno à configuração normal de operação, retirando toda a documentação vinculada à execução do serviço. Liberação para serviços. Objetivo: definir procedimentos básicos para a liberação da execução de atividades, trabalhos em circuitos e instalações elétricas desenergizadas. Âmbito de aplicação. Aplica-se às áreas envolvidas direta ou indiretamente no planejamento, programação, liberação, coordenação e execução de serviços no sistema ou instalações elétricas. Conceitos básicos: falha, irregularidade total ou parcial em equipamento, componente da rede ou instalação, com ou sem atuação de dispositivos de proteção, supervisão ou sinalização, impedindo que o mesmo cumpra sua finalidade prevista em caráter permanente ou temporário. Defeito: irregularidade em um equipamento ou componente do circuito elétrico que impede o seu correto funcionamento, podendo acarretar sua indisponibilidade. Interrupção programada. Interrupção no fornecimento de energia elétrica por determinado espaço de tempo programado e com prévio aviso aos clientes envolvidos. Interrupção não programada. Interrupção no fornecimento de energia elétrica sem prévio aviso aos clientes. Procedimentos gerais. Constatada a necessidade de liberação de determinado equipamento ou circuito, deverá ser obtido o maior número possível de informações para subsidiar o planejamento. No planejamento, será estimado o tempo de execução dos serviços, adequação dos materiais, previsão de ferramentas específicas e diversas, número de empregados, levando-se em consideração o tempo disponibilizado na liberação. As equipes serão dimensionadas e alocadas, garantindo a agilidade necessária à obtenção do restabelecimento dos circuitos com a máxima segurança no menor tempo possível.
Na definição das equipes e dos recursos alocados, serão considerados todos os aspectos, tais como comprimento do circuito, dificuldade de acesso, período de chuvas, existência de cargas e clientes especiais. Na definição e liberação dos serviços, serão considerados os pontos estratégicos dos circuitos, tipo de defeito, tempo de restabelecimento, importância do circuito, comprimento do trecho a ser liberado, cruzamento com outros circuitos, sequência das manobras necessárias para a liberação dos circuitos envolvidos. Na liberação dos serviços, para minimizar a área a ser atingida pela falta de energia elétrica durante a execução dos serviços, a área funcional responsável deverá manter os cadastros atualizados de todos os circuitos. Antes de iniciar qualquer atividade, o responsável pelo serviço deve reunir os envolvidos na liberação e execução da atividade e a. Certificar-se de que os empregados envolvidos na liberação e execução dos serviços estão munidos de todos os EPIs necessários. Explicar aos envolvidos as etapas da liberação dos serviços a serem executados e os objetivos a serem alcançados. Transmitir claramente as normas de segurança aplicáveis, dedicando especial atenção à execução das atividades fora de rotina. Certificar de que os envolvidos estão conscientes do que fazer, onde fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. Procedimentos básicos para liberação. O programa de manobra deve ser conferido por um empregado diferente daquele que o elaborou. Os procedimentos para a localização das falhas dependem especificamente da filosofia e padrões definidos por cada empresa e devem ser seguidos na íntegra conforme procedimentos homologados, impedindo as improvisações do restabelecimento. Em caso de qualquer dúvida quanto à execução da manobra para liberação ou trabalho, o executante deverá consultar o responsável pela tarefa ou a área funcional responsável sobre quais os procedimentos que devem ser adotados para garantir a segurança de todos. A liberação para execução de serviços, manutenção, ampliação, inspeção ou treinamento não poderá ser executada sem que o empregado responsável esteja de posse do documento específico emitido pela área funcional responsável que autorize a liberação do serviço. Havendo a necessidade de impedir a operação ou condicionar as ações de comando de determinados equipamentos, deve-se colocar sinalização específica para esta finalidade, de modo a propiciar um alerta claramente visível ao empregado autorizado a comandar ou acionar os equipamentos. As providências para retorno à operação de equipamentos ou circuitos liberados para manutenção não devem ser tomadas sem que o responsável pelo serviço tenha devolvido todos os documentos que autorizavam sua liberação.